Bom, aqui no controle de referências, a gente partiu dessa tabela, que era um esboço do que deveria ser a página de controle de faturas, e discutiu um pouco aqui quais seriam os principais requisitos e que tipo de funcionalidade deveria ser oferecida nessa página. Conversando com o Pedro, eu levantei aqui 3 questões principais que precisavam ser respondidas nessa tela. A primeira seria quais são todas as faturas de uma determinada unidade consumidora. Eu não sei se o mouse vai ficar na gravação, mas, por exemplo, todas as faturas podem ser facilmente respondidas aqui olhando uma linha. E quais seriam também todas as faturas de uma determinada referência, que pode ser visto analisando por coluna. É interessante também saber qual mês, ou qual referência, ou qual instalação não tem nenhuma fatura, que pode ser visto aí pelas colunas que não tem nenhum ícone. E, além disso, ter a possibilidade de enviar novas faturas ou atualizar faturas existentes com uma nova versão de fatura, que seria o refaturamento. Enfim, além disso, fazer todos os filtros para encontrar qualquer coisa que a gente esteja procurando. Filtrar por referência ou por instalação, etc. Daí, de forma mais específica, quais seriam as principais funcionalidades dessa tabela? Enviar uma fatura para um determinado mês, ano de instalação, enviar uma massa de faturas, seria um segundo requisito, listar faturas de uma determinada instalação ou um conjunto de instalações mês a mês. E aí, nesse ponto, nós tivemos a primeira pergunta, que seria qual mês, qual conjunto de meses? 3 meses, 4 meses, últimos 12 meses, ou, sei lá, o ano corrente, alguma coisa desse tipo. E aí, segundo Pedro, seria interessante que fosse mostrado inicialmente os últimos 12 meses, porém, e aí eu concordo, é interessante que essa página dê controle total ao usuário. Então a gente não pode estar limitando isso aos últimos 12 meses. E aí isso cria um problema, porque essa visualização em formato de tabela não é adequada para isso. Se o cara quiser ver os últimos 24 meses, sei lá, se o cara quiser mudar, enfim, mudar de 12 meses para só 6 meses, a gente vai ter que ficar brincando com o espaçamento horizontal da tela, e, enfim, não ia ficar legal. Sei lá, a gente ia ter que ter uma barra de rolagem horizontal, que também não é uma solução boa. Inclusive, está nos requisitos que não deveria ter uma barra de rolagem horizontal. Então, diante desse problema, a gente partiu para uma proposta onde a gente ainda atendesse aos requisitos, respondesse a todas as perguntas, porém numa visualização mais amigável e mais flexível. Daí uma primeira versão foi elaborada aqui por nós em conjunto. O Gustavo implementou um protótipo, e nesse protótipo nós teríamos para cada linha, assim como na tabela, as informações da unidade consumidora. Aqui no caso só está escrito unidade consumidora, no caso vai vir lá, sei lá, loja A, ou o número da instalação. A gente tem a informação da distribuidora, mas poderíamos ter também quantas faturas foram baixadas, qual o percentual de faturas baixadas em relação ao esperado, qual o período disponibilizado, sei lá, de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. Isso tudo poderia ficar aqui nessa visualização colapsada.
E aí, uma vez que o usuário clicasse na setinha para baixo, a gente passaria por uma visualização semelhante a essa logo abaixo, onde a gente teria todas as referências disponíveis. E a gente pode pensar a melhor forma de fazer isso. Acho que depende do tamanho da tela do cara. No caso aqui, a gente tem só 3 referências por linha. Mas eu acredito que se for uma tela grande, o cara pode estar vendo aí 4, 6 referências por linha. E as referências que não coubessem nessa visualização, paginadas. Então o cara poderia estar navegando aqui na paginação. Dentro de cada botão de referência, a gente poderia, assim como na proposta anterior, encontrar as faturas mais atuais, baixá-las. E as funcionalidades de download, upload e filtro ficariam numa parte superior. E aí o que poderia ser feito nesse download, upload e filtro? Com o download, assim, na verdade, pensando agora, eu acredito que vai haver um filtro e um botão de download sem opções. Quando eu conversei com o Gustavo, eu tinha falado, Gustavo, coloca aí algumas opções no download, que aí o cara consegue baixar um conjunto específico de faturas. Mas o filtro, ele faz justamente esse papel, né, de delimitar o subconjunto. E aí, uma vez delimitado esse subconjunto, bastaria apertar no botão de download para que as faturas viessem num arquivo zip, por exemplo. Enfim, isso são as arestas que a gente precisa aparar. Mas, então a gente poderia ter um filtro, que aí poderia ser uma funcionalidade semelhante ao que a gente está vendo hoje aqui na área de download, junto com o que já tem na área de filtro. Então o cara pode selecionar filtro por distribuidora, por unidade consumidora, número de faturas e percentual pago não faz muito sentido, mas a gente precisa de um filtro para unidades consumidoras que não tenham ao menos uma fatura em alguma referência. Então essa é uma opção de filtro. E, enfim, além disso, uma opção para o cara selecionar as unidades consumidoras e um filtro de período para o cara selecionar o mês e ano. Uma vez o filtro selecionado, o cara clica em filtrar, a gente vai reduzir aqui as opções disponíveis para visualização e o cara poderia vir aqui e clicar em download para baixar um arquivo zipado. O upload, eu acredito que não faça muito sentido colocar o botão dentro da referência da distribuidora em específico. Por quê? Essa informação enviada vai precisar ser validada pelo back-end, pela parte de dados, de qualquer forma. A gente não pode simplesmente acreditar que uma fatura enviada em 2019, mês 6, seja de fato de 2019, mês 6, porque o usuário provavelmente vai cometer erros. Então, já que a gente não vai ter muita vantagem em ter essa informação de antemão, a gente pode livrar o usuário desse empecilho e deixar ele fazer uploads à vontade. Então, aqui na área do upload, a ideia é que o cara possa enviar ou uma fatura em PDF ou um zip com um conjunto de faturas em PDF que vai ser enviado para o nosso servidor e vai ficar lá aguardando o processamento. Então a gente vai ter isso vai ser colocado na fila de processamento e eventualmente isso vai passar pelo pipeline do conversor. E aí nesse momento a gente vai conseguir, conversor e em seguida para o extrator. E aí no extrator a gente vai conseguir determinar de qual instalação, de qual referência aquela fatura está tratando. Enfim, uma vez que a gente tem essas faturas já previamente processadas, a gente pode tomar duas abordagens. Uma primeira seria simplesmente prosseguir com
uma atualização da base, ou seja, o usuário enviou, ele quer atualizar, então vamos atualizar tudo. Ou então a gente pode colocar uma etapa intermediária, onde a gente peça uma validação por parte do usuário de um primeiro conjunto de informações que a gente coletou, ou seja, esse aqui é o conjunto de instalações, esse aqui é o conjunto de referências pelos quais você enviou faturas, senhor usuário. Você gostaria de confirmar essas alterações? Então o cara vai lá, aceita ou não. Enfim, acho que é isso. Acho que a gente pode trabalhar, melhorar a questão do filtro. Acho que a gente pode, de repente, fazer a visualização mais suave para caber mais coisa na tela. Mas a princípio eu acho que ficou legal a ideia. Então, esperar o feedback de vocês aí. Valeu!